Gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Comando Talks, o podcast da Comando News, que somos uma assessoria de imprensa de Curitiba. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Nicolas Franz. O Nicolas, ele é fundador da agência Uhu e estrategista em marketing. Tudo bem, Nicolas? Tudo ótimo, Nina. Muito obrigado por esse convite. Estou extremadamente honrado por participar aqui no podcast de vocês. E, bom, o que eu puder aqui aportar, compartilhar também com toda a comunidade, estou à disposição. Eu que agradeço. Nossa, a gente já estava aqui no warm-up, altos papos, né? E hoje o nosso objetivo é a gente falar um pouco sobre marketing, sobre estratégia, sobre construção de autoridade, né? Porque a gente estava até comentando aqui no off que as coisas mudam, né, na nossa área, na área de comunicação e de marketing, elas mudam assim num ritmo muito acelerado, né? E aí eu queria entender com você assim, quais são as principais mudanças assim que você percebeu e que realmente vão impactar nas estratégias das empresas ao longo desse ano, talvez. Perfeito. Bom, tem muita novidade, tem muita mudança, especialmente com o que a gente vem vivendo agora da revolução das IAs, né? Da Sim. inteligência artificial. A gente precisa considerar que hoje, quando uma marca ela vai construir uma estratégia, por exemplo, de comunicação, de marketing, uma estratégia que vai envolver essa assessoria também de imprensa, enfim, ela deve conhecer muito bem quais são os canais, os pontos de contato que vão fazer com que seus usuários identifiquem que existe, né, que tem uma presença. E aí você tem hoje o ChatGPT, você tem o Gemini, você tem o Claude, você tem diferentes assistentes, agentes que eles já estão fazendo essa pesquisa para o que é um usuário que tem interesse em conhecer teus serviços. Então, eu identifico assim dois grandes grupos de mudanças. Eu vou pegar aqui uma mudança importante para quem gosta de ter presença nas redes sociais e é o que o Meta está fazendo hoje com o Instagram. E também, claro, afeta o Facebook e outros canais que eles trabalham. O que está acontecendo com o Instagram? Eles já anunciaram que, basicamente, a etapa dos creators está chegando num fim. Os grandes creators, os grandes influencers, eles já estão perdendo muito peso no mercado. Eles não conseguem realmente gerar credibilidade suficiente. Então, o que a gente começou a identificar? Isso foi algo que o Mosseri, que é o CEO, se não me engano, do Instagram, ele apresentou recentemente. Essas últimas semanas eles oficializaram nos informes de transparência do Instagram. As contas que elas têm hoje, de fato, maior presença, isso foi feito de uma análise de 800 contas bem posicionadas, que têm bom engajamento, são aquelas que conseguiam construir realmente uma estratégia de creators, de posicionamento de marca, com contas menores, com contas que têm 3 mil seguidores, 2 mil seguidores, nada mais do que isso. Por quê? Porque são contas mais reais, são contas mais próximas, são contas mais autênticas. E a autenticidade hoje vale tudo. Sim. Sendo que você entra hoje no Instagram, entras no Facebook, entras em qualquer rede e vai ter um vídeo de inteligência artificial que vai estar compartilhando a mensagem que você quer como empresa. Mas no final, será que tem verdade do outro lado? Então essa é uma primeira mudança assim que a gente começa a ver e que já estamos sentindo até com as marcas que a gente atende, a gente presta essa assessoria de marketing e a gente começa a perceber que os grandes creators não estão gerando mais venda. A gente não consegue ver esse resultado com eles. E também um ponto que foi anunciado pelo Insta que eu achei muito legal, até porque eu sou suspeito para falar, mas é fato, eu não gosto tanto dos conteúdos que são o short content, o conteúdo curto que eles qualificam. Eu gosto mais do long form content, que é aquele conteúdo que você tem em um podcast, por exemplo, como o da Comando Talks, e a gente acaba tendo um conteúdo muito profundo, Sim. que te dá 1 hora para refletir, né, para realmente você mastigar, digerir, dizer, ok, isso aqui eu posso utilizar dessa forma. O que acontece? O Instagram está tendo que mudar isso. Antes, eles davam maior relevância no algoritmo para quem lançava um Reels. Sim. Davam maior relevância para quem tinha mais likes. Né? Mas eu gosto disso, né? Agora não. Agora eles identificaram nesse estudo de 800 contas com bom engajamento que o que eles mais querem é que o usuário, você consiga reter o teu usuário na conta. Como que eles qualificam isso? Com indicadores como aquele botão de compartilhamento que você clica Sim. e compartilha. De repostar. Isso. De repostar. Muito obrigado. O repost que tem, né? E também se você manda por DM ou salvas, tá? Mas o repost é o que hoje está dando mais peso propriamente no engajamento.
E outro indicador que eles têm são os carrosséis. Os carrosséis, eles começaram a ganhar muito peso. Eles começaram já, em 2024, já tinha muita marca fazendo isso, muito profissional trabalhando com isso. Só que hoje também eles têm um indicador de retenção no scroll. Você está passando no aplicativo, aí paras no carrossel, e se você fica mais de 1,1 segundos, você ganha no score do que é retenção e começam a entregar mais a tua conta, a tua marca no Instagram. Depois vem o segundo, o terceiro slide, já tem toda uma engenharia por trás disso. Então essa é uma novidade assim que eu recebi muito a bem, porque considero que hoje esses grandes unicórnios, essas grandes empresas que lidam com tamanha informação estão mais preocupadas com a qualidade, com a retenção dessa pessoa. Não com o zapping, né? Com esse scroll contínuo. Que, na verdade, muda muito até o perfil claro, da produção de conteúdo, né? Porque eu agora estava falando, assim, eu fico vindo na minha cabeça... tem que ser o gancho viral de 3 segundos, primeiros 3 segundos, o vídeo não pode ter não sei o quê, poste esse vídeo de 1 segundo e veja a sua conta aumentar. Então, tem todas uma... né, isso vai muito contra tudo que estava sendo dito até então, né? Claro, com certeza. O gancho, esse famoso hook, né? Que a gente desenha muitas vezes o que são esses hooks para os nossos clientes, com bibliotecas enormes de opções, enfim. Ele continua tendo peso, porque francamente é o que vai engatar a atenção desse usuário para que ele depois fique até o final. Só que o que acontece? Se consegues fazer com que essa pessoa, no final desse conteúdo, salve o conteúdo, compartilhe com alguém mais, acabe fazendo repost, é porque realmente, segundo o algoritmo, claro, ele vai qualificar como de qualidade. Isso aqui é bom. Sim. Eu vou continuar entregando ele. E não só como algo que, poxa, é bonito. Que entrega mais um conteúdo plastificado, vamos colocar assim. Sabe? E outro, eu acho que também, outro ponto que eu acho que é importante, né? A partir desse ano começou os anúncios ficaram mais caros, né? Porque o imposto aumentou, né? Então, ressalta ainda mais a necessidade de você trabalhar bem o conteúdo orgânico, né? Vocês também fazem essa parte de gestão de tráfego pago, assim? Você consegue falar um pouco sobre um pouco um paralelo do que é um, o que é outro, assim? Claro. Qual que é a importância no mix? Claro, eu gosto sempre do olhar de águia e até convidamos os nossos parceiros, nossos clientes também a ter uma visão mais 360. Por quê? O que é o marketing, né? Como ciência social, o marketing é esse conjunto de técnicas que colaboram na atenção, na visibilidade de uma marca para dar a conhecer os seus serviços, seus produtos, enfim. Então, uma das coisas que a gente sempre defende como agência, já nesses 15 anos, que a gente começou lá no Chile, depois trouxe aqui para o Brasil também a agência, é que os nossos clientes devem ver o marketing como um investimento. Tá? Então, se você vai investir propriamente, você pode ser um jogador mais ousado e colocar todas as suas moedinhas num canal. É possível fazer isso. Se tens a chance de fazer um grande investimento, maravilhoso. Porque você vai colocar um grande investimento num canal que automaticamente o algoritmo vai te relevar mais, vai fazer com que você tenha mais presença no leilão, por exemplo, das keywords no Google, no que corresponde às audiências que você vai escolher no Meta, no Instagram, e você vai ter uma posição melhor. Mas nós, como agência, sempre definimos uma metodologia que ela acaba sendo muito mais democrática, vamos dizer assim, ou mais diversa. Acho que democrática não é o correto. A gente sugere para os nossos clientes, vejam o 360 primeiro. Então, vamos pensar assim, vamos supor que temos um cliente aqui imaginário que é o Gabriel. O Gabriel, ele vende tênis. Mas os tênis dele não são qualquer tipo de tênis. É um tênis focado, por exemplo, em corrida. A gente precisa sempre desenhar esse roteiro entendendo esses clientes que são especificamente amantes da corrida, do jogging, enfim, quais são os meios que eles leem. E aí entra, por exemplo, a assessoria de imprensa. Sim. Quais são, por exemplo, os blogs, quais são, por exemplo, os outros produtos que eles também gostam, enfim. Por quê? Porque aí você constrói uma estratégia que ela pode ter, claro, anúncios patrocinados no Meta, ela pode ter também anúncios patrocinados no Google, ela pode ter anúncios, por exemplo, no Netflix, no Amazon, que agora são grandes também marketplaces para esse tipo de comunicação. Mas, francamente,
esses usuários, eles costumam digerir informação em lugares diferentes. Então, você só apostar num lugar tende a ser muito arriscado. A gente gosta de estar presente em todos os pontos de contato. E hoje o que aconteceu? Que aqui eu queria aproveitar essa deixa já do teu questionamento para a gente falar sobre o que é a tua área, né? Dentro da sim, Comando sim, News. sim. Uma das grandes mudanças, e é o segundo ponto, talvez o mais relevante, que já está sendo anunciado em diferentes meios de comunicação, grandes gurus como o Neil Patel já vem falando sobre isso. A gente está vendo isso de grandes agências internacionais referentes no mercado. O que acontece? Nós saímos de um momento onde tudo era posicionamento orgânico e patrocinado. Que é isso? Orgânico é você desenvolver conteúdo no teu blog, né? Para o Gabriel vender tênis de corrida, enfim. Então ele fez um blog e com isso ele já trazia cliente. Uhum. Ah, não é suficiente. Aí ele começava a investir. Ele ia lá e colocava um pouquinho de dinheiro no Google, no Meta, enfim. Poxa, já não está dando resultado. Isso começou a acontecer 2024 para 2025. É bem recente. No segundo semestre de 2025, as mudanças foram mais relevantes, por quê? Porque o ChatGPT, o Gemini evoluiu com o modo IA, que a gente vinha conversando agora há pouco, né? Com esse eu estou com sorte do Google, que era um botãozinho que Sim, existia. é verdade. Lembra que você Lembro. clicava nele e ele te jogava alguns resultados, entre aspas, aleatórios, que não eram Não tão eram aleatórios. aleatórios, Não eram, não. Aí o que acontece? Hoje, os algoritmos das diferentes inteligências artificiais, que são, nesse caso, os LLMs, que a gente chama, dos buscadores também, eles estão privilegiando a autoridade da marca. E como que você constrói autoridade? Aí até eu te passo aqui a deixa para você falar sobre. Boa, boa. Então, na verdade, a gente constrói autoridade também com assessoria de imprensa, né? Com a parte de você ser conhecido, não só por você estar falando de você, a marca falando da marca, ou o profissional falando do profissional, mas que ele entre num contexto de um veículo de comunicação, que ele, né, conceda entrevistas, que ele escreva artigos, que esses artigos sejam publicados em outros meios e outros veículos que não sejam propriamente os veículos da empresa, né, ou o site profissional, ou o Instagram profissional. Então, isso ajuda digamos, nessa construção dessa reputação, né? A gente fala, eu sempre falo muito assim, que é um investimento na casa de pedra. Aquela casa que tende a não ser abalada, né? Porque você não vai ser despejado da casa que é sua, né? Quando você faz um anúncio, quando você, né, você tá lá, você tá pagando aluguel. Agora, se você consegue construir bem uma reputação, você constrói uma casa para você, porque Claro. você vai ser pesquisado e vão aparecer as notícias que saíram sobre você, né? Se você no modo IA, se você coloca lá, ele puxa também referências de matérias, né, que saíram na imprensa. E eu acredito que tudo isso assim faz com que você acabe sendo a marca e né, o profissional também sendo muito mais bem visto pelo mercado, né? Então é interessante, assim, tecnicamente a gente percebe que as pessoas elas acabam assim desconhecendo um pouco esse trabalho, né, da assessoria de imprensa, que está dentro ali também das relações públicas, né? Mas realmente para a gente é uma surpresa bem positiva, né? Porque o nosso mercado mudou muito, né? Nos últimos 20 anos aí mudou muito, né? E com a internet parecia que o jogo para a gente estava acabando. E agora vem algo realmente que coloca, né, a assessoria de imprensa de novo ali no foco da questão, né? Achei bem legal isso. Com certeza. Nina, e sendo muito sincero contigo, eu me declaro totalmente ignorante no assunto Sim. assessoria de meios de Sim. comunicação, imprensa, quais são os canais, quais são os jornais, né? Sim. Onde uma marca precisa aparecer. Eu não tenho ideia sobre isso e devo dizer que até eu tinha um pré-julgamento. Imagino. Qual era minha ideia? Não, a assessoria de imprensa vai ser interessante para quem tem, talvez, algum tipo de estratégia que vai envolver meios mais tradicionais de comunicação, universo analógico, enfim. Mas, na verdade, o que ocorre?
a gente precisa entender estar ciente sobre a grande quantidade de informação com a qual estamos sendo bombardeados. Sim. E o Google, para mim, que eu sou um grande fã, assim, da marca, pela forma como eles fazem muito amigável a entrega para os seus usuários. Sempre gostei do nível de usabilidade, quão intuitivo é tudo que eles entregam, enfim. Eles foram, assim, desbravadores. Até o posicionamento de marca deles é democratizar o acesso à informação no mundo, né? Que é algo que é apaixonante. Mas o que acontece? A gente estava sendo bombardeado com tanta informação que, basicamente, você podia abrir uma empresa de um dia para o outro, comprar seguidores. Olha só, você já compra seguidores. Comprar reviews, que são testemunhos. Comprar, talvez, uma nota em certo meio de comunicação e tal. Aí o que acontece? O algoritmo Google, assim como também o ChatGPT, que é do OpenAI, que ele alimenta hoje também o que é o Copilot. As empresas hoje estão fazendo as buscas no Copilot, que é 100% OpenAI. Então, cada uma dessas fontes de informação, elas têm um algoritmo por trás, tem uma fórmula. E essa fórmula precisa entregar algo de qualidade para ti, para nós, para os nossos clientes, para os nossos usuários. Então, eles precisaram desvendar e dizer como que a gente vai qualificar o que é realmente bom e não é uma coisa que saiu de um dia para o outro e que diz ter autoridade. Então, eles foram atrás daqueles meios de comunicação que eles têm, de fato, uma reputação no mercado. Então, aqui a gente podia falar de vários jornais, a gente podia falar de vários blogs que já estão bem posicionados no mercado. Enfim, não vou fazer aqui marketing para ninguém, né? Mas acredito que entendes para onde eu vou. Sim. Essas marcas, elas voltaram a ter muito peso. Sim. E eu coloco as mãos no fogo, mas já estou vendo isso de vários clientes que eles estão indo atrás para orçar. Sim. Até porque a gente também vem orientando, né? Sim. Vocês têm que ter essa posição. E essa é uma parceria, uma aliança que a gente está aqui fazendo hoje, certeza, né? Com a Comando News. E um dos motivos que nos traz aqui. Porque é isso que está ocorrendo. E não é só aqui, gente. Isso aqui não é Brasil, isso é Chile, é região, é mundo. É o mundo inteiro. Porque hoje todo mundo utiliza essas ferramentas. Então começou a ter um peso tamanho no algoritmo, que até o próprio Google ele fala sobre isso. Assim, no componente que ele tem, ele não tem só o tempo que você tem dentro do universo web. Quanto tempo tem a tua página ativa? Qual que é a qualidade do teu conteúdo? Ele também agora tem autoridade e reputação. Quem que está falando de você aí? Vamos ver. E ele procura a marca de tênis do Gabriel, que é de corrida. É uma boa marca de fato? Você pode perguntar. Eu sou uma pessoa que gosta de corrida. Então, vou lá, pesquiso aí no ChatGPT, procuro sobre a marca do Gabriel. Começa a aparecer, ele tem a marca aparecendo no Wikipédia. Olha que interessante. Estar no Wikipédia é bem difícil hoje. Apareceu um conteúdo no jornal X, no jornal Y e no jornal Z. Legal, eles têm de fato autoridade. Isso é o que eles estão considerando, esses grandes LLMs e também esses buscadores, hoje consideram como autoridade. Isso aqui é reputação. Então eu vou vou fazer com que se apareça mais nos primeiros lugares desses resultados, né? E aqui tem outro ponto que, assim, custa muito diferenciar, mas vou tentar explicar da forma mais amigável possível. Você tem o AEO e você tem o GEO. Antes era o SEO. O que era o SEO? Era o Search Engine Optimization, otimização dos motores de busca. Antes era, podemos dizer, simples. Você pegava um site, você otimizava qual que era a construção do teu título, colocava uma imagem aqui, um vídeo aqui, colocava uma palavra-chave aqui, já começava a aparecer. Era simples. Depois foi ficando mais complicado, porque entraram as IAs, e justamente elas começaram a perceber, poxa, não é porque essa pessoa essa marca tem 1, 2, 3 sites, tá comprando seguidores que ela é a melhor necessariamente, certo? Então aí entrou o universo do AEO e do GEO. O que é o AEO? É Answer, respostas, Answer Engine Optimization. Então, é otimização, nesse caso, de motores baseados em respostas. Enquanto que o GEO é mais a generativa, Generative Engine Optimization. Então, é otimização baseada em respostas generativas. Então, é aquele modo IA que a gente tem hoje no Google, que a gente vinha debatendo. É exatamente isso. Aí você já procura perguntando, qual que é a melhor marca de tênis de corrida? Você não procura pelo Gabriel, você procura assim.
Aí vai aparecer talvez o Gabriel, se ele fez bem feito o trabalho aqui com a Comando News, se fez bem o trabalho nas Sim. redes sociais, né? O Answer, ele é muito orientado realmente a respostas. Uhum. Então, um trabalho que a gente recomenda hoje muito para os nossos clientes é, vocês têm que ter uma sessão de perguntas. E respostas. Isso, Um exatamente. uma FAQ, O né? FAQ. E tem que ter no teu site, porque hoje o Google releva isso. Sim, olha só. Gente, é uma ciência, né? É uma ciência total, assim, todas essas questões. E realmente, assim, o que que a gente percebe, né? É que, como você falou, né? Que você tinha até uma certa um certo distanciamento, né? Porque realmente, assim, o que que hoje acontece com a assessoria, né? A gente trabalha, como que é o nosso trabalho? Basicamente é assim, a gente tem o nosso relacionamento com a imprensa, com os veículos de comunicação. A gente tem também ferramentas de mailing e tudo mais, né? Hoje a gente trabalha com a melhor ferramenta do mercado, que é o Comunique-se. Então a gente tem acesso uma base de 40 mil jornalistas. É claro que aí a gente segmenta por editoria. Então a gente sempre fala, a assessoria de imprensa ela é uma aposta. Né? Então, quando eu vou divulgar um produto, um serviço, uma pessoa, um evento, o que que a gente fala? A gente transforma esse conteúdo em relevante, em um fato, que seja notícia, que possa virar uma notícia, e a gente oferece, né, através do release para a imprensa esse fato. Né? Só que, assim, a gente não tem certeza de que aquilo será publicado. Né? Então, o nosso papel enquanto assessor, é chegar nos veículos de comunicação e falar, olha, fulano, tá vendo que legal isso aqui? Você tá vendo que é interessante? Olha, né, a sua editoria, você escreve sobre isso aqui. Você tá vendo? Olha que novidade, que bacana. Ou olha que coisa legal que esse profissional, sei lá, ganhou, conquistou. Olha que coisa diferente, isso aqui nunca teve no Brasil. Essa pessoa está trazendo isso para o Brasil. É algo totalmente revolucionário. Então, a gente, assim, o papel do assessor é exatamente trazer, tirar da empresa as notícias que podem ser relevantes para a mídia. E é claro que é diferente você falando de você, né? Porque na época que eu fazia faculdade, a gente tinha uma frase que é o papel aceita tudo. Né? Hoje em dia, o celular aceita tudo, né? Né? Tirando certos conteúdos, o YouTube aceita tudo, o Instagram, o TikTok, né? Então, não tem... não que não tenha qualidade, é diferente, mas não tem, digamos assim, uma checagem, né? Então eu posso vir aqui no microfone, abrir o microfone e falar um monte de besteira né? E assim, tipo, por minha conta e risco. Agora, quando você está dentro de um veículo de comunicação, aquilo foi checado por um jornalista, né? Existe uma responsabilidade daquele veículo de comunicação pela informação que ele está compartilhando. Então, é muito diferente você conquistar essa posição. Né? Então, por exemplo, assim, todo mundo quer sair na Forbes, quem não quer, né? Mas o que você precisa ser para sair na Forbes? Né? Que tipo de empresa, que tipo de quantos bilhões você tem que faturar para você ser pauta na Forbes, entende? Então, existe ali um filtro, né? E isso constrói autoridade, porque, né, existe um critério, né? Para aquela informação estar naquele veículo. Eu até acho interessante que, e te agradeço por essa resposta, porque, de novo, me declaro ignorante no assunto, mas acho interessante agora, te ouvindo, que esses grandes meios, como são essas grandes ferramentas, como são o ChatGPT, Gemini, enfim, o Claude e muitos outros que tem o Perplexity também, é uma ferramenta que a gente recomenda muito por ser mais acadêmica, começaram a fazer o seguinte, eles começaram a entregar a responsabilidade do algoritmo novamente a nós. Quem que faz essa checagem de fatos no que é uma notícia que vai sair, vou inventar um jornal internacional, no Wall Journal, enfim, Wall Street Journal, no New York Times, enfim, para não falar de nenhum aqui. Mas, poxa, é realmente um trabalho que é humanizado. Eles começaram a devolver, vocês têm que fazer o trabalho de casa, que é verificar os fatos que tem aqui por trás, né? E acho sensacional que esse algoritmo, que ele trabalha com inteligência artificial, com machine learning e finalmente gera
essas informações, consolida elas, resume, ele está dizendo não. Aqui tem um lado humano. O lado humano está dizendo que isso é de fato bom, né? Gente, eu sempre misturo algumas palavras do espanhol, Não tem português. problema. Tem uma palavra que não sai da minha cabeça que é curadoria. Não sei se de fato é usado no português. Tem, eu não sei se deve ter no dicionário, mas é uma palavra que com toda essa onda de internet, ela veio. Ah, veio? Veio, Tá. tem. Curadoria Ok. que é você selecionar, né? Isso, Você exatamente. fazer uma pré-seleção, né? Exato, e é algo, não sei se tens percebido como o newsletter, os mailings, Sim, nossa, começaram a ganhar de novo força, né? muito, é Muito. verdade. Tem gente que. Não, esses tempos atrás eu vi uma reportagem de uma menina, eu não sei, eu acho que ela não era brasileira, mas ela tem uma newsletter gigantesca Uhum. que vale assim milhões, assim, porque ela tem uma audiência enorme. Aham. Enorme. Aí você fala, meu Deus, uma coisa meio arcaica, newsletter, né? Mas sabes que para mim é algo que agora cobrou sentido e eu consumo É, muito. Eu então. antes não gostava de Pois newsletter. é. É E que. eu. Sim, por favor. Desculpa, não, é que na Aham. verdade assim, te poupa um tempo, Aham. né? Assim, Sim, te poupa um sim. tempo, do tipo, legal, tudo que você precisa saber hoje, né? Uhum, uhum. E no final, acho que é essa curadoria, de novo, nessa Sim, checagem, alguém faz o trabalho realmente de ir nesse mar de sim. informações, dizer isso aqui é bom, isso É, aqui também, isso aqui tá ótimo. Eu vou juntar tudo isso aqui ainda sobre uma temática específica que vai ser IA, tecnologia. Eu consumo muitas newsletters hoje uhum, e realmente adoro o trabalho das pessoas que estão por trás, porque sinto que voltou essa delicadeza, esse trabalho talvez que antes, assim, era tão artesanal de sentar sim, realmente, você pegar um cafezinho e ler. e fazer uma verificação dessas fontes. Espera aí. Ah, olha só, essa pessoa está falando isso. E isso para mim é algo que hoje já não troco por nada. Tanto assim que surgiu uma rede social que amo, que foi apresentada por uma amiga para nós, que é o Substack. Não sei Não se conheces. conheço. Me apaixonei por essa rede social, adoro ela, ela surgiu nos Estados Unidos e eu acho que também ela é uma resposta, ainda que não tenha pesquisado muito sobre a história deles, mas deve ser uma resposta ao que as pessoas estão procurando cada vez mais. Tem o Substack, tem o Reddit também. Ao Reddit eu conheço. Eu acho sensacional, porque são meios de comunicação que eles são grandes redes em si, e que elas, por um lado, o Substack, o que, que ele faz? Ele reforça o que é a escrita, mas a escrita é de qualidade. Você parar e ler um artigo e você estar digerindo esse artigo como pegar um bom livro de um autor que você ama, você nem percebeu e você ficou aí meia hora lendo, uma hora lendo um artigo maravilhoso. E você Uhum. quer ler mais. Substack é isso. Tá? Eles até tinham lançado, pelo que lembro, uma sessão para permitir vídeos, enfim, tudo isso, mas a comunidade rejeitou. Falou, não, a gente Sim. quer texto aqui, a gente quer conteúdo bom, de qualidade. E comecei a ser apresentado, quando foi introduzida essa rede social para mim, eu comecei a entrar cada vez mais a fundo no que é a vida dos autores, porque agora o que o Substack ele faz? Ele permite que você tenha seu próprio canal, e nesse canal os teus seguidores eles viram, como chama? Subscritores? Co-escritor, tipo, coautores. Não. Não, tipo, eles se inscrevem no Ah, canal tá, e se tá. Aham, inscrevem. aham. Desculpa, eu ainda me enrolo aí. Não, Mas imagina. eles se inscrevem e eles pagam uma assinatura. Entendi. Aí eles Você pagam consegue monetizar ali. É e como o você YouTube monetiza. tem o membros, né? Exatamente, só que com boa escrita. Olha E que foi tão gostoso ver que interessante. tem realmente um espaço no mercado para boa qualidade de conteúdo escrito. Pois Achei é. muito legal isso. E é interessante, né? Porque, assim, de repente virou tudo imagem e tudo Uhum. vídeo, né? Então a gente acaba nem pensando mais em conteúdo escrito. Se você for parar para pensar, né? Você fica, né? Será que as pessoas vão ler e tudo mais? E eu acho que realmente é interessante. Não conhecia essa rede social. Depois eu vou É muito pesquisar para boa. ver. Recomendo. E eu acho até que o Brasil é o segundo maior mercado, Sério. se eu não estou Cara, o enganado. brasileiro, ele é enlouquecido por rede social, né? Uhum. Cara, o brasileiro, se tem uma coisa que, assim, faz sucesso no Brasil, é rede social, né? É verdade, é algo que já me questionei bastante se é a nossa cultura de idiosincrasia, assim, eu sempre, assim, eu sou colombiano, nasci em Sim. Bogotá, ahm, e quando eu cheguei aqui no Brasil foi um choque para mim, por exemplo, entrar na faculdade. Eu cheguei aqui aos meus 16 anos, 15 anos, se eu não me engano, depois de ter feito a parte do colégio, né, na Colômbia, em Bogotá.
que é um país que eu amo, assim, eu adoro realmente a minha terra, ela me entregou muito, mas eu cheguei aqui e fiquei em choque. Por quê? Porque o brasileiro é próximo. Sim. O brasileiro quer abraçar, o brasileiro quer que você entre em casa para tomar um cafezinho, né? E me pergunto se é isso que fez com que nós hoje sejamos um dos principais mercados a nível global para as redes sociais, porque a gente fala talvez de uma forma tão natural, tão Sim. descontraída assim dentro É, das redes. exatamente. Todo mundo. É incrível, né? É impressionante, assim, a quantidade também Hum, de tempo que as pessoas passam ali, né? uhum, Consumindo conteúdo e tal. Eu acho que eu, assim, olhando para fora do país, assim, as pessoas que eu não, enfim, por exemplo, minha irmã mora na França, né? hum, E, cara, nem de longe ela usa a rede social como a gente. Nem de longe, assim, tipo, é muito interessante, assim, né? De tipo, como que você não perde, tipo, 3 horas do seu dia olhando stories das pessoas, né? Então, mas é muito doido, e porque acho que é outra relação com a tecnologia, né? Apesar de eles serem muito tecnológicos, assim, eles têm uma outra relação, uhum, né? A gente consome muito e eu acho que assim já consumia muito conteúdo quando, né, era na TV, o YouTube também, né? uhum, Entrega muito assim conteúdo hoje. Começou muito assim, como eu faço isso, como eu faço aquilo e hoje assim tem gente que tem programas, tem programação, tem um canal como se fosse uma TV mesmo dentro do uhum, YouTube, né? uhum. Acho bem interessante Eu tudo acho isso. que também é engraçado que você estás falando até de uma irmã que tens na Europa, né? É. E aqui eu tenho também parentes que eles estão na Irlanda, outros que estão na Áustria. E para Uhum. mim é incrível que eles não usam rede Não social. usam, né? Não Não usam rede usam. social. E não estão em nenhuma rede. Não. Ponto. Se eles podem estar mais desconectados, melhor. É. Mas também, sabes, Nina, eu acho que isso é um contrapeso que ele é necessário. Sim. Ahm, Na minha opinião, e também, assim, ó, vou até colocar casos de mercado que são bem interessantes. Conheces a marca Lush? Acho que não. Se eu não me engano, eles são da Inglaterra. Eles surgiram no Reino Unido, Uhum. e eles trabalham com estética, com produtos de hidratantes, de beleza, Aham, etc. aham. Eu achei sensacional que é uma das marcas, entre várias, que elas adotaram a seguinte política dentro do que é ser um manifesto de cultura, de comunicação, né? E acaba, claro, virando uma prática para o marketing. Falaram, ó, a gente não vai usar rede social. Caramba. Eu penso assim, você tem que ter tanta coragem hoje para Sim. dizer realmente força, assim, coragem para dizer, não, eu não quero isso. Eu, como marca, tenho meus valores, tenho os meus princípios. E eu vou defender esses princípios por quê? Porque os meus clientes, a minha comunidade, ela também acredita nesses valores. E Sim. por essa razão, eu vou ficar fora desse canal. E eu realmente admiro as marcas que têm a capacidade de dizer isso. Hoje é algo que a gente está tentando cada vez promover mais dentro da RU. E realmente foi um dos pontos que nos conectou aqui, porque o meio de comunicação faz o seu trabalho, né? Um Sim. jornal vai fazer o seu Exato. trabalho de curatoria, de checagem Sim. de fatos, enfim, É. e vai trazer para ti um artigo que é um artigo que realmente vai agregar valor. Não vai ser Sim. um conteúdo de 3 segundos, de 15, 5 segundos, de 15 segundos que diz que é a grande fórmula mágica, mas de fato não te É. entrega nada. Não, e até pegando Hum, essa história do posicionamento, isso hum, é uma notícia. hum, Né? Então, assim, o próprio interesse da imprensa vem do como assim uhum, uma marca não tem rede social? Por quê? Entendeu? Como que eles sobrevivem? Qual que é esse posicionamento? Qual que é essa, né? Quem que é essa comunidade? Como que eles vão sobreviver, né? Então, você vê, quando o posicionamento da empresa ele é feito de uma forma inteligente, estratégica, ele por si só já é uma notícia. Você não precisa ficar uhum, lá inventando coisas, né? Você tem material para, você tem substância para você uhum, gerar curiosidade, para você gerar atenção, para você, né, para você falar desse produto, serviço, marca, pessoa dentro dentro de um outro ambiente que não seja, né, o teu ambiente dos teus canais de enfim, de mídia redes, social, mídia né? social. Provavelmente você conheceu essa marca em alguma publicação,
Então, eu conheci eles no Chile, Ah, né? no Porque a Chile. gente tem também agência lá. Mas assim, numa E, loja e ou foi uma não? loja. Ah, uma Eu não loja. sigo eles nas redes Porque sociais. eles não têm, mas assim, tipo, também você não, Exato. Uhum. né? Mas Uhum. assim, daí você deu um Google, o que que será que Claro, aparece? Se eles não claro. têm rede social, É, deve. eles tiveram no momento, mas eu não seguia eles. Eu Aham, tive contato porque mais de uma pessoa recomendou, que é o que a entendi. gente chama no marketing boca a boca, né? Uhum. É o word of mouth. É, E é impressionante porque, assim, eu acho que no final, Nina, tudo se reduz a vamos respeitar o teu cliente, o teu usuário, sim, vamos respeitar o nosso cliente. O que que ele quer? O que que ele consome no dia a dia? Quais são as revistas que ele gosta? sim. Como que ele gosta de vestir? Ele gosta de ir no brechó para fazer uma compra de uma peça X? Ele gosta de também, de vez em quando, renovar o seu estoque de roupa? Ele gosta Uhum. de... O que que ele gosta, afinal de contas? Qual atividade física ele faz? Porque são esses circuitos onde essas redes nas quais ele circula, ele está Uhum. mais envolvido, são esses canais que ele conhece, são esses podcasts também que ele consome, os que acabam te entregando tanto sobre a verdadeira eh, vida dessa pessoa, Uhum. que no final, se você entender o comportamento melhor que você consegue fazer é respeitar isso. Então vamos respeitar isso. Sim. E no marketing, assim, e tinhas feito um comentário que até uma frase veio aqui, que é o melhor marketing, de fato, não é o que a gente fala sobre nós, é o que os outros falam É, sobre você. exato, E é. sempre vai ser isso. Então, a gente ficar fazendo o push, de fato, que é, ó, eu vou Uhum. colocar mais e mais anúncios aqui. Eu vou encher de seguidores essa conta. Eu vou encher de conteúdo. Eu quero 10, 20, 30 conteúdos por semana. Com 3, 4 posts fixos num dia e 10, 20 stories. No final é tão agobiante, assim. Acho que essa é a Sim, sensação com a qual eu fico. sim, Que no final eu não quero mais saber dessa marca. Porque chega realmente a ser... acho que a faltar o respeito, né? Do que é sim. a atenção desse usuário. Esse usuário tem muito mais para fazer na vida mais importante do que ficar seguindo essa É. marca. E é aí onde eu acho ousado o que a Lush fez. Nossa, muito, né? Porque realmente, assim, Hum. é quantidade. Às vezes as pessoas falam, tem que fazer um monte de coisa. E eu acho que, na minha percepção, a gente tem que fazer coisas com estratégia, Uhum. né? Sabendo o que você vai fazer, sabendo o que você quer e onde você quer chegar Uhum. com aquilo, né? Porque senão fica muito, fica agoniante mesmo, né? Então, eu lembro no começo, assim, falavam no começo, os primórdios do Instagram, era, aqui, ó, qual que é o melhor horário para postar? Aí todo mundo vinha, e é um sarro, assim, porque hoje em dia, como a informação tá aí, né, todo mundo acha que é da área da comunicação, do marketing, né, porque vê lá 3, 4 posts no Instagram, já acha que é um grande marqueteiro, é, a gente acaba assim sendo, eu não sei se acontece com vocês também, mas assim, a gente acaba recebendo um monte de coisa de cliente assim que você fala, ai meu, sério? Tipo, Você fica meio. você fala, sério, É. juro que você está me mandando isso, né? E assim, e é bem isso, assim, a gente tem que ter muita convicção naquilo que a gente está fazendo e está falando, né? Porque hoje a nossa área é muito, a gente é muito atravessada por todo mundo, assim, né? Sim, eu acho que tem um, assim, é, sabes, Nina, para nós a parte ética e os valores são essenciais. A gente Uhum. sempre reforça com a nossa equipe, nossos colaboradores, e chama nossas corujas, nossa Aham. equipe. Ah, a gente fala sobre quais são esses valores, que são a multidisciplinaridade, a coragem, que é também o fato de você inserir a inovação no dia a dia, dentro da casa desse cliente, enfim. Mas a gente sempre tem o respeito aí no meio. Por que o respeito? Porque a gente tem Uhum. uma ética que precisa ser também respeitada, e mais do que isso, você precisa introduzir ela para o cliente. Então, eu sou bombardeado dia a dia com diferentes fontes de informação, com pessoas que prometem ter a próxima fórmula, e eu te digo, hoje sou um fervente defensor de não fórmulas. Não Isso aqui formos, é. tá errado, gente. Tá errado. Sim. Pelo amor de Deus, tenham cuidado com as famosas fórmulas. Por quê? Porque esse cliente que a gente está assessorando no dia a dia, ele está visualizando 1, 2, 3, 4 gurus. 10 gurus. E cada um desses gurus está prometendo
revolucionar o faturamento desse cliente, da marca dele, com uma nova fórmula. Às vezes não é uma fórmula, é uma dica específica, é um tip, um conselho que está te entregando, né? E francamente, qual que é o nosso trabalho? Eu penso que muitas vezes é pedir para ele, ó, vamos tomar um chazinho? Às vezes não é um café, é um chazinho. Vamos tomar um chazinho aqui, vamos conversar e deixa eu te mostrar o que teu cliente está fazendo no dia a dia. O que ele quer ver no dia a dia? Hoje, mais do que nunca, as pessoas, e tem um estudo sensacional da WGSN que fala isso, que é uma grande consultora de tendências de mercado, que mostra como cada uma das gerações, neste momento, geração Alpha, Z, Millennial, Baby Boomers, etc., está cada vez mais procurando espaços de conexão real. E esses espaços de conexão real são você, por exemplo, em casa, compartilhando algo especial com o teu companheiro, com a tua companheira, com o teu parceiro, tua parceira, com o teu filho, filha. Às vezes esse espaço com os teus amigos. Você sair um pouquinho mais cedo do trabalho e poder ter um happy hour onde não está sendo bombardeado de notificações no teu dispositivo. Como que nós, da área da comunicação, do marketing, né, podemos entregar algo que realmente agregue valor para essas pessoas que só querem conectividade de qualidade? Mas não estou falando de conectividade aqui, Wi-Fi, rede, não, mas com essa outra pessoa. Como que a gente entrega um espaço como marca onde talvez vamos gerar um evento aqui, um espaço, em nome dessa empresa, dessa marca, para que essa pessoa consiga ter uma lembrança, criar uma nova memória, né? E nunca mais esquecer disso. Sim. Aí é onde eu acredito que podemos fazer a diferença no dia a dia. E isso, na verdade, não é um passe de mágica, né? Isso tudo que você falou é uma construção, né? Sim. Porque para você realmente se tornar algo, assim, referência, né? A gente sempre fala, né? Quando a gente está conversando com os nossos clientes, assim, a gente fala que no nosso caso, a assessoria de imprensa, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros, né? Então, assim, você não constrói, você não sai... Porque, assim, claro, por mais que você seja uma pessoa conhecida na sua cidade, você é uma pessoa conhecida no Instagram, você fez tudo certo. Mas, eu quero, sei lá, eu quero sair numa revista de circulação nacional. Então, a gente tem que começar pelo começo, que é apresentar você para esse veículo, apresentar você para esses jornalistas, apresentar para você o que você faz de uma forma interessante e coerente, né? E assim, e também a gente tem que ser humilde para às vezes entender que às vezes não é tudo isso. Que o jornalista vai olhar e vai falar assim, tá, mas, né, não sei, né? Não desconfiando, mas assim, né, tem o que a gente acha que a gente é e aquilo que a gente é. Claro, né? De fato, e aquilo que o outro acha que a gente é. Então, assim, tudo isso tem que a gente tem que equalizar, exato, tem que estar equalizado. E o papel do assessor é realmente fazer essa venda. Tanto que quando a gente fala que a gente vai falar com as redações, a gente fala que a gente vai vender uma pauta, porque a gente tem que vender. Então, eu tenho que chegar no jornalista e falar, ó, seu jornalista, olha que legal aqui, ó, esse meu cliente. Olha quanta coisa bacana que ele tem. Olha que bacana, olha o que ele trouxe para o Brasil. Né? Não é fantástico? Com certeza. Não é? Tipo, que tal, né? Olha, ele pode dar, ele fala sobre isso, sobre aquilo outro. Né? Ele pode ser fonte nas suas reportagens, né? Pode ser entrevistado. E aí depende de vários fatores, né? Depende muito, às vezes, da gente estar no lugar certo, na hora certa, com o cliente certo, né? Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa... vamos pegar o caso lá do menino que ficou perdido no Pico do Paraná. Lá. Então, esse cara é um case. Até sabia, né? Que ele é... irmão da menina do Beni lá, né? Da Beni. Nosso grupo é de network. Cara, o Beni é coisas... Ele aproxima, hein? Não é? As pessoas, Coisas muito, muito interessantes acontecem no Beni. Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, teve toda essa questão, né? Então, quando ele estava lá perdido e tudo mais, então, assim, por exemplo, o que jornalistas estavam procurando? Pessoas especializadas em resgate, sobrevivência, montanhismo e tal, porque eles queriam
é que falar com especialistas que pudessem dizer se, né, se ele poderia estar vivo, se ele poderia estar morto, por que que as equipes não estavam conseguindo localizá-lo e tal, e se a menina, pessoas especialistas em comportamento, porque se a menina tinha feito alguma coisa com ele, não tinha feito, então estava-se ali, digamos, levantando algumas lebres ali, né? Tava Tudo borbulhando tudo. coisas assim, hipóteses, possibilidades, né? Porque ninguém tinha certeza de nada. Depois que acharam ele, então, assim, foi toda uma atenção do tipo, nossa, como que a pessoa consegue sobreviver 5 dias no meio de uma floresta, de uma mata fechada, e chegar ainda num estado ok, né? Enfim, então todo esse processo, em diferentes processos, diferentes fases dessa notícia toda, dessa comoção que gerou esse fato, ou foram ouvidos pessoas especialistas em diferentes áreas do conhecimento, né? E assim, uma coisa impressionante, gente, ele virou notícia em vários veículos internacionais. Assim, a história, isso assim, eu acho que foi o trabalho da mídia, da rede social, com o trabalho da imprensa. Então, tipo assim, o cara, ele virou, teve fama mundial, assim. E eu acho que esse é um bom exemplo de certos, vamos colocar assim, certas partes de uma fórmula, de novo, odeio fórmulas, mas que funciona. Em que sentido? Você tem fatos reais, você é autêntico. Porque tem muitos fatos aí no meio que começaram a ser divulgados. Você consegue despertar o interesse, porque é um assunto que a todos interessa. Sim. Poxa, é a vida de uma pessoa. Você quer saber realmente se a pessoa está bem? Sim. Como que ela sobreviveu a tudo isso? Eu quero saber como que conseguiu, para se eu passar nessa situação, eu possa também sobreviver. Você começa a conectar vários fios de uma grande metodologia, se a gente vai falar do marketing, da assessoria de imprensa, que eles conseguem, no final, alavancar. Então, assim, quando eu penso muito hoje, no que é o digital PR, né? Que é você ter essa assessoria de imprensa para alavancar a tua presença digital em diferentes canais, tem um conceito que comecei a estudar agora, logo da gente desenvolver aqui a nossa parceria, que é essa pauta editorial, né? Sim. Como que você consegue encaixar? E uma coisa que me chamou muito a atenção é que você pode até pagar para estar presente hoje na Forbes. Você pode pagar, né, para aparecer na Exame. Pode. Mas eu te pergunto, o que é melhor? Você pagar para estar lá ou você fazer uma boa pauta editorial e encaixar? Exatamente. O melhor é você conseguir isso da forma orgânica, né? E por quê? Porque, de novo, você tem, digamos, o aval de uma outra pessoa. Não é você pagando para você colocar o seu conteúdo ali, entendeu? Perfeito. Porque aí, claro, tipo, tudo bem, você vai ter uma revisão, você vai ter, né, vai ter um jornalista, você vai fazer um conteúdo patrocinado. Eu não sou contra conteúdo patrocinado, pelo contrário, acho que muito ajuda também. Mas, assim, é diferente, porque daí o jornalista ele vai fazer um conteúdo, tipo, que antigamente se chamava, hoje é branded content, né? Mas na minha época da faculdade era informe publicitário, que é um conteúdo jornalístico, mas com cunho publicitário, né? Que é uma venda. Né? Uma matéria, mas que, enfim... Agora, quando você está dentro desse cenário de você realmente conseguir sugerir uma pauta e que o veículo pegue essa tua pauta, é diferente porque você consegue realmente assim ver que você está realmente assim, como que eu posso dizer? Você tem autoridade, você tá sendo reconhecido como autoridade naquele assunto. Né? E às vezes também acontece do próprio veículo estar com uma pauta, do próprio veículo saber que você é referência naquele assunto e você fazer o caminho inverso. Ser convidado. Você ser convidado. Que eu falo que esse é quando é o grande gol da assessoria de imprensa, é quando os jornalistas me procuram porque eles querem falar com o nosso cliente. Aí, o nosso trabalho foi bem feito. Sabe? Tipo, fala com a Vanina que ela é assessora do fulano. Sabe? Por quê?
Porque aí a gente construiu essa reputação, a gente construiu mostrou para esse meio jornalístico que o nosso cliente ele é idôneo, que ele é bem posicionado, que ele fala bem, que ele sabe do que ele está falando. Então não é uma coisa que a pessoa precisa ser. Né? Então é um pouco nesse sentido, assim, né? É uma declaração de que essa pessoa é praticamente formadora de opinião, Exatamente, é uma referência. É uma referência. Então, sempre que eu falo, né, quando eu apresento o nosso trabalho, eu falo sempre assim, o meu objetivo é muito mais do que simplesmente, vou publicar você aqui, ali, lá, porque muita gente pergunta, tá, eu vou pagar esse valor para vocês e eu vou sair aonde? Aí eu tenho que falar, não sei. Não sei, né? Porque a gente não sabe. A gente vai trabalhar as pautas, vai trabalhar as sugestões de assuntos e tudo mais, mas assim, quem manda é o mundo, né? Então, às vezes acontece, tipo, tá tudo certo para fazer uma matéria de TV e tal, aí tem um acidente e cai a pauta. E aí, já aconteceu várias vezes, assim, de eu ter entrevista marcada, a pauta cair e falar, tipo, desculpa, mas, né? Esse é a grande dor, né, Claro. da gente, que o nosso cliente tem que entender nesse sentido. Tem que ser maduro para entender que isso faz parte do jogo. E aí a gente vai tentando realmente posicionar ele, né, nesse sentido, assim. E a gente tem que tem que estar muito ligado no que está acontecendo em cada área, né? Então, assim, por exemplo, para realmente não tá falando de um assunto, porque às vezes o cliente quer falar de um tema, mas assim, tipo, esse não é um assunto factual. Esse não é um assunto que vai, digamos, que vai mexer com a vida das pessoas naquele momento. Ou que não chama atenção. Ou que não chama atenção, Então, assim, porque o que os veículos de comunicação eles querem? É comunicação social. Eles querem fornecer informações que possam trazer bem-estar social, né? Porque realmente a informação ela é poder, ela salva vidas. Então, assim, e existe ainda esse cunho social, né? Quando você, por exemplo, coloca um médico para falar sobre algum surto de alguma coisa, você está devolvendo para a sociedade informação, né? Você está compartilhando o seu conhecimento que pode salvar vidas, né? Às vezes, quando você fala sobre, como você falou, né, do negócio, eu quero saber porque até se acontecer comigo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Claro. Então, né, então assim, tem todo esse poder. E nesse caso, a gente também tem que estar atento ao que está acontecendo, porque às vezes o que o nosso cliente quer falar não é uma coisa que tipo vai pegar naquele momento. Claro, a gente pode trabalhar, a gente pode mandar, mas a gente tem que também colocar a expectativa, né? Falar, não, isso aqui a gente tem que construir um caminho para que isso aconteça. Não vai ser, a não ser que a gente tenha um grande, né, uma sorte enorme que pode acontecer. Claro. Mas, via de regra, a gente tem que ir construindo e botando os tijolinhos lá. Né? Vamos botando, né? A gente faz a fundação, daí a gente vai lá. E no final é tudo um alinhamento com esse momento, né? Essa contingência que tem. Então, sei lá, para pegar coisas recentes do que está acontecendo de taxas que outros países estão aplicando sobre nós, o que ocorre com uma guerra aqui, com um momento lá. Exato, Então, nesse momento, houve uma situação específica de migração. Sim, enfim, exato. Você começa a se conectar com exatamente, por exemplo, há umas semanas atrás, o negócio do visto lá, que saiu uma notícia, alguma coisa de mudança no visto americano e tal, e que assim, pelo que eu entendi, nem era nada absurdo, mas assim, pelo fato de estar lá e toda essa confusão, daí a galera já aumentou um monte, então tava todo mundo achando que eles tinham proibido, que ninguém mais ia tirar, nenhum brasileiro ia ter visto americano mais. Mas outro ponto, isso afetou a vida das pessoas. Quantas pessoas queriam estar fazendo nesse período, uma viagem para Disney? Poxa, todo mundo ficou atento, então agora eu não vou poder fazer a minha viagem. E quem já tinha uma passagem comprada, então vira um grande bafafá. E no final das contas nem era, né? Não, assim, realmente vai haver uma limitação, só que essa limitação, ela não afeta quem é turista, como tal. Entendi. Então, mas enfim, é esse alinhamento, né? Exatamente. Com que é a pauta que existe. Exato. E aí você sobe, eu penso assim,
você é alavancado por quê? Nos ombros do gigante, que Sim. é esse grande meio jornalístico que ele diz, ó, eu tenho interesse em falar sobre isso. Sim. Traz o especialista da tua empresa que pode falar sobre isso. Exatamente, Semana passada uma galera estava procurando especialista em direito imobiliário por causa do Airbnb lá, das mudanças, da taxação do Airbnb e tudo mais, né? Então, assim, a gente está conectado com aquilo que está acontecendo na sociedade. Exato. Né? Então, aí que a gente constrói a reputação dos clientes, sabe? Então, a gente tem que como surfar mesmo essas ondas, assim, né? E, claro, tem fases, tem coisas, tem momentos e momentos. Tem momento, né, que você tem mais... Eu estava conversando só... A gente está quase terminando, olha... Opa, já está chegando. Não aí, é? né? Mas, assim, até estava... Para até ilustrar, assim, um pouco como que é essa construção, né? Na pandemia, um pouco antes da pandemia, a gente tinha um cliente que era um e-commerce ele era como se fosse Era um e-commerce de coisas, de peças e bicicletas, essas bicicletas de triatlon, essas coisas acessórios mais caros e tudo mais. E eles queriam, no planejamento, eles queriam aparecer no Fantástico, Jornal Nacional, assim, coisa, né, tipo... E aí você fica, mas é um site. No fundo, é um site que você vai lá, tipo um Enjoei, tipo um LX... Tipo, né, não tinha assim, legal, tecnologia, bacana, uma ideia nova, mas assim, O grande diferencial não estava. Não é? Tá. E daí o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí o que aconteceu com a pandemia? Aumentou um monte a procura, a compra de bicicletas. Porque começou a fazer a diferença na vida das pessoas. Exatamente. E aí, nesse contexto, a gente conseguiu colocar eles no Jornal Nacional. Talvez... com os poucos minutos que nos restam, quero colocar algo aqui que a gente pratica muito hoje. É muito fácil, hoje, uma marca dizer, eu preciso de mais resultados, mais vendas, mais clientes. O que é difícil é você conseguir identificar que a solução, ela não é unilateral, não é somente um fator, ela é multifatorial e sempre será multifatorial. Você tem que entender o que está acontecendo no mercado, você precisa se alinhar com essas necessidades, você precisa entender que não é só o trabalho da Nina e da Comando, não é só o trabalho do Nico e o marketing, não é só o trabalho do comercial, todos fazem parte dessa grande composição. Quanto mais a gente tem esse olhar de águia, vamos dizer, né, essa perspectiva 360, mais, de forma mais assertiva, a gente vai tomar as nossas decisões e vai conseguir também orientar, né, o nosso cliente. Enfim, acho que é uma prática que a gente sempre adota. É isso aí, nossa, melhor final, hein? E como que a gente encontra vocês aí da RU? Obrigado aí. Assim, hoje nós estamos disponíveis eu vou compartilhar depois para colocar aí na descrição, que é na ruhq.com, que é o nosso nome. É bem complicado, ele vem da onomatopeia da coruja, por isso que temos esse nome. E a gente é basicamente hoje um escritório que funciona de forma virtual no Chile e no Brasil e entregamos nossos serviços para clientes ao redor do mundo. A gente atende em espanhol, inglês e português. Então depois eu deixo aí para todos nos acompanharem. Muito, muito legal. Muito obrigada, Nicolas. Papo muito bacana. A gente tem que marcar vários, porque, olha, abre, né? A gente vai abrindo várias janelas aí. É muito interessante. Esse assunto sempre muito rico. Obrigada, viu? Adorei recebê-lo e, olha, espero que a Comando aí a gente consiga construir muitas reputações e muitas autoridades aí juntos para os próximos tempos. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Isso aí, gente. Obrigada pela audiência. Se você chegou até aqui, aproveita, se inscreve aí no canal do Comando Talks. Deixa o seu joinha também. Se inscreve, compartilha. Essas coisas de youtuber aí que eu sempre tento falar e sempre me enrolo. É isso aí. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.